Boa noite, Maria de Castro, Boa doutora noite, Maria de Castro. Doutora Maria de Castro, quero antes de mais agradecer ter aceito conversar comigo. Quero também dizer que é um prazer tê-la comigo, que há muito tempo que nós estamos para conversar. É a primeira vez que nos vemos, assim, não a segunda, já tivemos 5 minutos num live. Mas conversarmos as duas, taco a taco, ainda não tinha acontecido. Por telefone, mensagens, mas não tinha acontecido. E eu quero lhe dar as boas-vindas e agradecer. E eu vou partilhar aqui uma coisa que escreveu para o grupo literário Wise Winds Ventos Sábios, que foi aí que eu a conheci, e quero partilhar o primeiro impacto que eu tive com uma coisa que a Maria escreveu. E como me tocou muito esse e outro texto, que se tivermos hipótese de o partilhar, iremos fazer, mas este texto porque me tocou a parte humana, a parte do ser humano, a necessidade que nós temos de usar as palavras corretamente e usar as palavras como forma de chegarmos ao outro, como forma de nos limparmos, de nos purgarmos. Aliás, a nossa conversa será sobre catarse, não é? A catarse, a literatura e o poema. Mas eu vou ser breve, que é para passar a palavra à Maria. Então, o que eu li e o que eu vou partilhar é as palavras. As palavras estão gastas e já não servem. São vestimentas que nos permitem esconder por trás da forma. Vestimos-nos de palavras como pomos a gravata para irmos a uma festa de cerimónia e onde ficamos sozinhos. Calamo-nos porque não queremos comunicar. A partilha obriga a desarrumar a casa e já não há tempo nem desejo. A partilha obriga a desarrumar a casa, gostei. Agarramos-nos ao tempo do relógio que perdeu o sentido, às imagens concretas que nos dão a ilusão de viver. Corremos a cortina sobre os outros e sobre nós. É uma cortina cinzenta que nos faz andar de cabeça baixa, com a alma nos pés. Continuamos sós. Reinventar as palavras é preciso. Despir a nossa verdade é preciso. Rebentar com os moldes que nos informam é preciso. Encontrar o tempo e o desejo é preciso. Abrir as janelas é preciso. Criar o silêncio é preciso. Olhar o céu é preciso. Voar é preciso. Estender fitas que nos enlacem é preciso. Acender fogueiras é preciso. Reencontrar cores é preciso. Amar é preciso. Maria Castro, eu não consigo deixar de me arrepiar sempre que leio este texto, porque tem tanto a ver com o que eu acredito. Aliás, uma das introduções de um dos livros que eu tenho é precisamente através de palavras vestem-se as emoções. E a Maria depois, assim que eu a conheço, bate-me com este texto assim mesmo, pumba! E eu disse, não, eu tenho que conhecer esta senhora, esta poeta, esta mulher, este ser humano melhor. Quem é Maria de Castro? E como é que ela apareceu aqui hoje? Vamos lá. Eu sei que a Maria é antes é importante que eu não queria deixar passar. A doutora Maria Castro é psicoterapeuta de grupo e individual, não é? Trabalha no serviço social. Houve um filme que já lá vamos, houve um filme que a marcou muito na escolha da sua carreira e possivelmente marcou-lhe muito a alma, porque eu acho que quando nós fazemos uma coisa que amamos é a nossa alma que se chega à frente e diz, olha, eu quero isto. Aqui há tempos eu também disse, ainda não estou lá bem, mas é lá que eu quero estar. É sócia fundadora da Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Breves, que mais tarde vai nos falar sobre isso, e pertence a um grupo de... Tirou o grupo de curso do grupo... Grupo Análise. Grupo Análise, a minha letra, não me estava a ajudar. Psicanálise era Grupo Análise. Grupo Análise, foi exatamente. Um dos professores que trouxe a Grupo Análise. Eu estudei com um professor, o Dr. Eduardo Luís Cortesão, que trouxe a Grupo Análise para Portugal. Sim. E nós conhecemos... E nós conhecemos exatamente numa digamos, não sei se aquilo foi uma catarse, mas numa pequena reunião de poetas onde nós
estivemos a partilhar ideias, sentimentos, o que escrever, como não escrever e o que sentíamos. Maria, quer nos dizer como é que chegou até aqui, antes de começarmos a falar um bocadinho mais de si e da catarse? Como é que eu cheguei aqui? Em que sentido, portanto? Como é que chegou aqui ao Troca Comigo? Porque a Maria, eu conheci a Maria... É evidente que eu, portanto, vi a página dos Ventos Sábios e de facto são sábios e são ventos. São ventos também, mas hoje andaram soltos. É verdade. Quando comecei a ler as suas poesias e os seus desafios, achei muito interessante. Percebi que a Ruth é uma força da natureza, está sempre implicada em tudo, o que eu acho fantástico e é destas coisas. Eu às vezes gostaria de ser assim, porque quanto mais nos implicamos em tudo, mais felizes somos. É verdade, tem toda a razão, aí concordo. Mais felizes somos, de facto. E essa implicação, e eu sinto que ele também é um motor, é uma força da natureza, é um motor que nos faz andar, que nos desafia, que nos pede para fazer coisas, que nos leva a fazer coisas, que nos impulsiona, que nos puxa. Imagina a gratidão que eu sinto em ouvir isso, porque é mesmo esse o meu propósito, é mesmo isso tudo que eu quero, incendiar, no bom sentido. No bom Exato, sentido. Exato. E acho que de facto é importantíssimo incendiar. E porque as pessoas, eu às vezes digo, quando me sinto assim mais deprimida e tal, sinto que sou como uma bola que rola e eu encontro um obstáculo e parou. Quando paro, deprimo. Olha, sabe, a propósito do incendiário do Brás, eu tenho aqui uma coisa escrita por si, que agora vem mesmo a propósito, vai ter que me perdoar, mas eu vou ter que partilhar isto. Então, uma das suas publicações, uma das coisas que também me tocou, foi uma coisa que escreveu e eu vou passar a partilhar, se me der licença. Queria ser brasa e incendiar alguém. Queria ser azul de um céu ilimitado e queria ser asa e voar também. Queria ser árvore sem dor e sem glória, oferecer os frutos e a sombra que tem. Lindo. Sou brasa que se consome na falta de outra brasa, também tão lindo, e se transforma em cinza um quase nada. Sou brasa que se consome na falta de outra brasa e se transforma em cinza um quase nada. Um pouco mais de luz e o brilho renascia, depois daquele dia em que a mãe morreu. Um pouco mais de amor e eu florescia, ramo que foi cortado logo que nasceu. Um pouco mais de luz, um brilho no olhar, um pouco mais de cruz, a dor no seu lugar. Sinto-me sempre aquém, um pouco quase nada, uma simples brasa. Obrigada, espero ter honrado estas palavras. Eu, neste momento, eu não recolhi nenhum dos teus poemas, mas os teus poemas são sempre, têm sempre força e são sempre vento e levam-me a voar. Ai, que bom! Aliás, este poema diz que quer voar, não é? Que quer voar, quer ser asa e voar também. Eu acho que se calhar é este voo que nos une, será? Será? Eu acho que sim. E voar com companhia é sempre um gosto para o coração, está a ver? Sim, tem mais graça, tem mais graça. Até porque se faltar as asas a alguém há de se encostar a nós e puxar, não é? Maria, a Maria sobretudo a companhia puxa, não é? Sim, porque sim. há uma história
de dois passarinhos, e um passarinho queria levar o outro ao colo, porque estava cansado, e acabaram por cair os dois. E então resolveram acompanhar-se, mas sem levar ninguém ao colo. Isso é tão importante. Pois Isso é uma lição de vida, e isso, só por aí já disse tudo. Porque quantas vezes nós queremos tanto ajudar alguém que acabamos por levá-los todos ao colo, não é? E o peso por vezes é sobremando e nós vamos por aí abaixo. Quem nunca caiu por levar peso a mais, não é? Exato. Eu acho que temos que perceber os nossos limites. Oh Maria, eu tenho que marcar uma hora consigo, sem dúvida. A Maria nasce em Coimbra. Diga-me só, por favor, brevemente, como é que a Maria passa de Coimbra para Lisboa, que é para passarmos para a catarse e para a poesia. Eu vim para Lisboa por causa do sol. Okay. Da recordação do sol em Lisboa, está a ver? Que bonito. Eu tinha uma recordação da Avenida da Liberdade cheia de sol. Eu vim para Lisboa por causa do sol. Sabe, Maria, quando eu tinha 10 anos, passei de mão dada com o meu pai pela Avenida da Liberdade pela primeira vez. Eu não nasci cá, e quando ia a passear com ele, eu lembro-me nitidamente de estar em frente à estátua do Marquês de Pombal e dizer ao meu pai, com 10 anos para aí, pai, eu vou viver nesta cidade. E o meu pai disse, minha filha, disparado. Quando vim a primeira vez a Lisboa e andei na Avenida da Liberdade, tinha 12. Pronto, eu acho que a Avenida da Liberdade tem ali uma magia qualquer que atrai poetas. E ele disse, filha, que disparate. E eu, pai, eu vou viver nesta cidade, desta rua. E até hoje não há dia nenhum que eu não passe na Avenida da Liberdade que não me lembre do meu pai e da gloriosa avenida, aqueles verdes, toda a vida que implica. Então foi o sol da Avenida da Liberdade que trouxe a Maria para perto, nos trouxe aqui, ok. Estudou em Coimbra ou estudou cá? Eu estudei no Porto, uma parte, não é? Estive num colégio de freiras em Gaia, no Sardão, e depois ainda andei 2 anos no Porto, e depois vim acabar o curso a Lisboa, e depois comecei a tirar grupo análise no fim do meu curso, portanto no último ano, e pronto, e acabou por fazer a vida profissional aqui. Os meus doentes começaram a mandar doentes, e aqui fiquei, não é? As tais fitas que unem as pessoas, não é? Que nos unem. Não é? Exatamente, Maria, exatamente. Eu sei que o porquê da psicanálise tem uma razão. Porquê a psicanálise? Houve aí um filme que tocou... Houve aí porque é que eu escolhi? Pois, foi eu fui ver um filme com um psicólogo, ainda nem sabia que existia a grupo análise ou a psicanálise. Eu fui ver um filme com um psicólogo que andava a tirar psicanálise. E o filme chamava-se Vida em Família. E havia uma jovem, 17, 18 anos, que ia todos os dias ao hospital, tocava guitarra, portanto, participar num grupo de ludoterapia ou de terapia ocupacional. Ok. E ela era autónoma, portanto, ia para casa, voltava e via-se a vivacidade dela. O hospital acabou com esse trabalho, com o grupo, por uma questão política ou económica, e passaram a dar-lhe comprimidos eletrochoques. E ela ficou tipo zombie, quer dizer. Claro. E eu disse, eu quero fazer isto, quero tratar das pessoas. Quero trazê-las à vida. Faz libertar, está a ver? Se quiser, faz libertar. Nós às vezes falávamos da terceira liberdade, que é a liberdade, no fundo, de nós próprios, do que nos prende.
e que a catarse pode libertar, não é? De alguma maneira. E aí entramos no tema, e é por isso que eu gosto das conversas, é por aí. Eu hoje publiquei como introdução à nossa conversa, eu hoje publiquei no grupo literário Wise Winds, Ventos Sábios, um pequeno artigo de um pouco do que eu consegui, espero que respeitosamente resumir, do que é a catarse, porque ouve-se muito hoje em dia, a poesia é a minha catarse, isto é a minha catarse, mas eu gostava muito que nós entrássemos dentro deste contexto, dentro deste processo, e que compreendêssemos como, porquê e quando, e o que é que nos acontece depois de, porque eu sinto-a à minha forma, como toda a gente sente a sua vida, mas sinto que há muito mais a ser dito. Há a catarse da educação, da psicologia, a catarse na literatura, a catarse até física, não é? E então eu queria me focar e gostava que nós nos focássemos a catarse, a literatura e a poesia, porque escrevemos muito. E eu tenho como testemunho várias pessoas no grupo literário que, depois de alguns desafios, não pelos desafios, mas porque decidiram entrar no processo, através dos desafios começaram-me a dizer, olha, eu curei a minha depressão, eu consegui resolver este problema assim, com aquele desafio, e tudo isto para mim foi maravilhoso, porque a mim também me acontece. Maria, Freud foi quem começou isto, não é? E a Maria trabalha também grupos e trabalha a psicanálise, eu própria já fiz a psicanálise. Conte-me aqui, fala-me de catarse, que fala melhor que eu e mais com maior conhecimento, certamente. Eu, por exemplo, posso dar um exemplo, Contar e histórias. às vezes a catarse só não chega, porque, por exemplo, um amigo meu, com quem eu tive uma conversa sobre a capacidade de exprimir afetos, ele contou-me que foi ver um filme de terror e deu um grito. E sentiu que se descontrolava. Ok. E ele dizia que nunca mais, portanto, que continha todos os afetos para não se descontrolar. Que continha todos os afetos para não se descontrolar. Para não se descontrolar. Não se soltava para não se descontrolar. E, portanto, nem oferecia flores. Mas sabe que eu conheço, agora que me está a dizer isso, eu conheço uma pessoa que diz, que me disse, tu és muito alegre, tu estás muito sempre em cima, tu vives as coisas muito intensamente, que eu não consigo fazer de outra maneira. Mas a pessoa disse-me, eu disse, mas tu consegues viver assim de uma forma tão morna? E a pessoa disse-me, eu prefiro estar numa linha em que não tenho altos e baixos do que expressar as emoções e expor-me. Exato. Em que é que isto está relacionado com a catarse? Quer dizer, de facto, se nós, pode haver lá para trás qualquer coisa que não foi libertada, não é? Não sei, não conheço a pessoa e não quero afirmar que seja assim, não é? Certo. Agora, de facto, há os aspectos culturais, está a ver, que também não nos deixam muitas vezes libertar. Sim. Quando A nossa nós, cultura também não é das mais abertas. Alguém dizia, não se pode falar assim, porque senão estamos despidas perante o outro. E isso incomoda o outro. É isso que me preocupa. Há muita gente que se sente mais incomodada num poema que seja super expositor, se eu posso dizer assim, do que a própria pessoa que escreve. Exato. Eu, pelo menos, eu escrevo, e tenho a certeza que muita gente, eu escrevo o que me apetece, eu escrevo o que eu sinto, eu escrevo o que eu idealizo, eu escrevo o que ouço, por aí fora. Mas tenho pessoas que se incomodam, por exemplo, com um poema que seja ou mais atrevido, ou mais interventivo, ou mais político, ou mais sensual, e é o incómodo das outras pessoas que nos evita a nós, que nos faz... Que nos inibe também, muitas vezes, que nos impede de nos expressarmos. Claro.
claro que a certa altura, eu, por exemplo, também fazia formação e houve uma pessoa que estava de alguma forma a supervisionar, que é de um serviço, e ela dizia-me que eu falava de mim sem falar de mim. Portanto, nós às vezes falamos de nós, não é? Mas contando histórias com uma contenção suficiente para não incomodar os outros, saber? Sim. Quantas vezes, às vezes até na adolescência, chega o adolescente e diz: oh mãe, eu tenho uma amiga que, e afinal é a própria adolescente que quer saber aquela pergunta, começa cedo. Exato, exato. E nós também podemos, na medida em que somos mais adultos, usar, portanto, é como num poema, nós podemos, efetivamente, nós estamos a vestir as nossas emoções de palavras e Sim. não estamos tão nuas como se falássemos simplesmente ou se agíssemos as emoções. Maria, qual é a diferença para si, primeiro como psicanalista e depois como poeta, de despir as emoções ou vestir as emoções? O que é que nós fazemos na poesia e quando quando entramos no processo da catarse, o que é que estamos a fazer? Estamos a despir ou a vestir as emoções? É que eu acho que muitas vezes visto, ou outras vezes dispo, depende do que eu quero libertar. Mas nós podemos até estar a fazer um certo despir. Certo. Vou dar um exemplo no teatro, não é? Nós estamos a representar uma personagem. Uhum. Não quer dizer que nós estejamos lá, mas para o público é a personagem que está lá, não é a pessoa. Exatamente. Portanto, nesse sentido, nós até podemos chorar e lembrar-nos dos nossos sofrimentos, está a ver? Uhum. Mas é um despir cuidadoso, é um despir que não é um despir, que é um despir vestido pela arte, se quiser. É um risco controlado, não é? Como diriam os financeiros. É um investimento com risco controlado. Controlado, está a ver? Sim, sim. E é por isso que às vezes em terapia a catarse tem que ser dada em determinado momento. Por exemplo, um médico grupo analista conhecido contava que um dia se virou para um doente e disse-lhe: você tem raiva do seu pai e quer matá-lo. Antes de tempo, o resultado, o doente pegou num cinzeiro e atirou-lhe à cabeça. Está a ver? É porque é preciso nós libertarmos-nos, mas estarmos no ponto em que a libertação seja adequada. Segura. Segura, adequada, percebes? Sim, sim, sim. Acho que tem que haver uma elaboração, porque senão nós podemos libertar-nos agora, está a ver? Um tal grito, por exemplo, quando estamos a ver um filme de terror, e isso não causa o efeito de libertação que permite que ao integrarmos, digamos, as coisas em nós possamos soltar-nos de facto para podermos para nos podermos libertar, purificar. Sim, sim. Expressar, está a ver? O que estamos a sentir. Porque uma explosão, digamos, emocional é diferente da catarse. Completamente diferente. Completamente. A catarse serve um propósito de purificar, de limpar, quiçá arrumar ideias, e uma explosão, um grito no meio não é um ataque de pânico, não é um grito no meio do cinema, é uma coisa, digamos, é uma reação, não a catarse. A Maria estava-me a falar na história do cinzeiro, e como deve calcular, eu não tenho muito problema, eu tento não ter muitos problemas em falar de mim, porque eu sou um ser humano e já passei por muitas coisas e por muitas mais passarei. E lembro-me de uma vez numa sessão de psicanálise,
relativamente a uma certa situação, o médico, o doutor, agora ia dizer o nome, mas não devo, ter-me dito, se eu te pusesse perante esta situação, e se esta situação estivesse aqui, ou esta pessoa estivesse aqui nesta cadeira, o que é que tu farias? E eu tive uma vontade incrível de partir a cadeira e de lhe dizer, eu parto isto tudo. E então pronto, não parti porque a tempo vi que não, eu não ia conseguir dar conta da despesa, mas a partir daí eu comecei a enfrentar e enquadrar e integrar várias coisas. E a partir daí comecei a mostrar mais o que eu escrevo e o meu poema. Este processo, a Maria disse uma coisa que me chamou bastante a atenção, que é a catarse tem que ser dada ou deve ser dada. E agora a pergunta, a catarse não é uma coisa que eu procuro e que acontece ou tem que me ser dada, ou pode me ser dada? Não, pode acontecer, não é? Okay. Pode acontecer. E em alguns casos acontece, mas nem sempre, portanto, porque no fundo a catarse também é uma manifestação de afetos que estão ligados a recordações, não é? E que a pessoa, digamos, abafou, prendeu esses afetos dentro dela. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, uma criança que a mãe se vai embora ou morre. Ela sente-se culpada. Porque ficou viva. Não, e sente que a mãe a abandonou, mas em vez de ou culpa a mãe, ou culpa-se a si. E aí diz, a mãe não gosta de mim. E fica muito zangada com a mãe. Mesmo às vezes a ausência de férias da mãe, não é? E a criança há um sentimento, sim. Quando a mãe vem, ela não quer a mãe, não quer comer o que a mãe lhe dá, não quer nada, está mesmo zangada, está a ver? Certo. E ela pode não aguentar todo o complexo de afetos, porque é a mãe, e pode, portanto, abafar completamente a sua zanga. E mais tarde, em vez de se zangar a mula, sim, em vez de criar laços e estar viva e, como eu dizia, ter cor, torna-se cinzenta. Sim. E faz outra coisa, quer dizer, ela provoca o abandono. Ela afasta-se das pessoas, que no fundo está sempre a querer agradar, é como eu costumo dizer, pode ser, está bem, está a ver? Sim, em vez sim. de dizer, eu gosto de café, eu gosto de laranjado, eu digo, tanto faz, porque não me atrevo a expressar-me. Como não me atrevo a expressar, fico cinzenta. Cinzenta. Portanto, e acabo por afastar as pessoas, e acabo por confirmar que as pessoas não gostam de mim e que eu não sou boa. E confirmo qualquer coisa lá para trás. Certo. Percebe? Certo. E em vez eu abafo a minha zanga, porque não conseguia estar zangada com a mãe, porque não consegui trabalhar isso, e então no caso da mãe morrer, não foi possível reparar essa situação, sim, nem elaborar essa situação, e todos os afetos, que é um complexo de emoções ligados à relação, ficam abafados. E não portanto, a criança fica assoberbada, é demais, então a forma que ela tem nas emoções, e por isso é que recalca de certa forma. Certo. Este recalcamento, Maria, estamos aqui a lembrar de uma situação, estou-me aqui a lembrar de várias situações, nós quando vamos vivendo, vamos tendo experiências e as imagens vão-nos aparecendo flash, flash, flash. Mas este recalcar geralmente é sempre algo com o qual nós não conseguimos lidar.
Exatamente. E quando acontece a catarse, o processo é que nós conseguimos finalmente enquadrar e deixar ir. Será isto? Exatamente. Até porque eu Exatamente. aprendi na vida que para eu poder perdoar alguma coisa tenho primeiro que entender. Que é entender. E se eu não entender o porquê, aliás, uma das coisas que eu não me dou muito bem é precisamente com a morte, porque eu nem sempre percebo a morte, não é? Há uma coisa que se eu não compreender uma coisa, eu nunca vou conseguir perdoar, e sem perdoar não a consigo resolver. Uma coisa Mas que eu também, acho... Sim. quer dizer, mas essa compreensão às vezes... Não é um compreender de complacência, não, é entender isto aconteceu em tal tempo e aceitar isto aconteceu. Pois. Eu entendo, eu aceito, eu perdoo. Será? Eu ia introduzir uma coisa que é o insight, quer dizer, portanto, a compreensão também tem que ser emocional, afetiva, tem que ser com o coração e com a cabeça. Exato. Não pode ser racional. As Nunca. pessoas muito que racionalizam, muitas vezes é uma defesa exatamente para não haver... Aliás, eles estão constantemente a regular, não é? Estão-se constantemente a regular, a travar, não sai nada. Exatamente. É tudo travado, travado, travado. Eu faz-me lembrar daqueles ratinhos que vivem dentro de uma casa, fazem um buraquinho aqui, fazem um buraquinho ali, tenta-se tapar o buraco, mas o rato está lá. Não é? Não, temos que dar cabo do rato e dar-lhe liberdade, exatamente. Há aquela expressão de... Outro exemplo do insight é nos Miseráveis, um ladrão que rouba, já não me lembro, um padre, ou um capelão, ou um bispo, e o padre trata-o com bondade. E, portanto, nós, na terapia breve, dizemos que houve uma relação emocional corretiva. Certo. Portanto, e ele voltou para trás e devolveu o que tinha roubado. Eram castiçais. Eram castiçais. Eram castiçais. Exatamente. Sabe, Maria, eu lembro-me disso. Isto é pontual, não é? O que está para trás, ele podia roubar porque, como eu tive um jovem que roubava porque o pai era esquizofrénico ou bêbado e a mãe esquizofrénica, e ele, no fundo, eu só lhe disse, era uma criança, ele tinha 8 anos ou 9, tu queres que o teu pai te dê coisas. Nunca lhe disse que ele roubava. O reforço positivo eu falei do desejo dele. Certo. Falei do desejo dele. E, portanto, mas se não houver continuação nesta relação emocional corretiva, claro, há uma quebra. Portanto, no fundo ele estava a roubar e havia possivelmente por trás, até podia ser porque ele se sentia culpado e queria ser apanhado. Sim, porque seria uma forma de finalmente expor o que sente, pensa e diz, não é? Só que ele não conseguiria dizer, ele estaria sempre compulsivamente a agir, a ter comportamentos como a outra moça que tem sempre comportamentos de afastar as pessoas. Sim. E de se... Portanto, há uma repetição nestes comportamentos porque nunca são resolvidos. E talvez o próprio facto de continuarem a fazer as mesmas coisas, talvez inconscientemente ver se chegam ao ponto em que são confrontados e são obrigados a finalmente libertar. É quase como se eles estivessem em cima no fio de uma navalha, não é? E então a catarse é-lhes dada, é oferecida ou é-lhes atirada, ou eles atiram-se para a catarse agora. Como ela vai? Dá a impressão que sim, não é? Eu conheci uma moça que só se envolvia, temos 3 minutos, vamos ter que fazer uma interrupção, mas ela só se envolvia com pessoas com quem ela sabia que nunca teria um compromisso. Exato. Não era capaz de perder.
Exatamente, e ela dizia, e era mesmo uma amiga, não era o meu caso, ela dizia, quem não tem não perde. Pois, exatamente. E fazia muito sentido, quando ela dizia isto eu conversava, mas efetivamente eu dizia, mas se tu não perdes também nunca tiveste. E tivemos ali numa conversa, hoje em dia ela já conseguiu ultrapassar e já conseguiu assumir, arriscar-se ao amor, porque amar é um ato de coragem extrema, não é? É um ato, amar é expor-nos completamente, é um ato de coragem. Pelo menos eu estou a falar na relação carnal, né? Amar outra pessoa como nosso companheiro ou nossa companheira. Agora, amar é perigoso. Amar é perigoso às vezes, não E é? amar os filhos, por exemplo, também é perigoso, porque nós vamos perder para a vida, sofremos de tantas maneiras. Sim. Sofremos a De perda, tantas sofremos a maneiras. antecipação, mas eu acho que Maria aí um pouco, eu às vezes penso, nós fomos criados, mas esquecemos que nós não somos, nós nem só, eu posso ser de mim própria, mas eu não consigo controlar tudo sobre mim. Quando eu percebi que a minha filha era um ser individual, quando eu me percebi que tinha que sair do palco para ela entrar no palco dela, que ela já não estava como figurante no meu palco, foi um momento atroz, foi um momento horrível em que eu pensei, e depois passa-se por aquela fase de eu estou a abandonar a minha filha, deixo ir, não deixo ir, e é um momento difícil, não é? Para mim foi horrível, no sentido emocional, mas ao mesmo tempo estava contente de ver o meu patinho feio transformar-se num cisne. Só que eu era a mãe do lado e eu queria que o patinho ficasse comigo sempre. A catarse dá-se, pelo menos comigo, dá-se quando eu vejo a minha filha a criar as suas próprias asas e a voar ao meu lado, o que nos remete aos dois passarinhos voarem juntos. Que para mim foi lindo. Maria, vamos fazer uma pequena interrupção, porque isto está a correr muito bem e eu vou-lhe já mandar outro link, depois faço a colagem, está bem? Está bem, ok. Então, retomando a conversa, que isto é melhor que cerejas, pelo menos está-me a saber a mim tão bem como cerejas. Eu vou compartilhar aqui a tela um bocadinho, porque vamos... cerejas, porque nós são vamos verdade. associando. É verdade, e eu acho que duas mulheres que gostam do mesmo tema, isto fica um bocado complicado. Eu vou compartilhar a tela, vou tentar remeter um bocadinho ao post que eu fiz hoje, à publicação que eu fiz hoje, para tentarmos enquadrar e talvez conversarmos um pouco sobre isto. Pode ser? Com certeza. Ok. Então, hoje nós temos aqui... eu hoje partilhei... Diga. Eu posso abrir no computador, inclusivamente isso. Claro. E eu vou começar a ler um bocadinho, que diz, isto vem dentro do Troca Comigo, portanto a nossa rúbrica fala na catarse de filosofia, isto foi iniciado, aliás, vem do grego catarsis, não é? Significa purificação. Fala da catarse, eu tentei fazer um resumo, mais ou menos, o catarse da filosofia. O filósofo grego Aristóteles concede catarse o tratado na sua obra Arte Poética, representa a purificação das almas, portanto já começamos aqui com uma introdução. E ele diz que ela ocorria através de uma grande descarga de sentimentos e emoções provocada pela visualização de obras teatrais, tragédias, dramas. Isto leva-me a pensar no teatro e nos quadros e nas obras de arte. Depois entramos aqui nas artes. Catarse nas artes corresponde à sensação de limpeza, leveza, renovação e purificação. Que o ser humano atinge quando entra em contacto com uma obra artística. Pode citar uma pintura, a música, o cinema, o teatro, a dança. Quantas vezes nós, ao fazermos ou ao vermos, temos aquele insight, né? É isto, foi isto, até fisicamente nós reagimos, não é? Aliás, sentimos uma reação física. Sim. Só um parênteses, isso faz-me lembrar a brincadeira das crianças. Sim. Portanto, nós podemos, elas também estão a representar, às vezes,
conflitos, ou a chamada psicanálise dos contos de fadas, está a ver? Sim. Portanto, muitas vezes não, há um sentir que nós sentimos qualquer coisa e podemos rememorar o trauma ou não é? Sim, sim, sim. Ou podemos viver o trauma nessa altura, ligando a arte com a psicanálise, não é? É como Que, no revisitar fundo, o momento, será? Revisitar o momento emocionalmente, voltar revisitar o lá? momento em que se deu esse trauma. Isso também se faz em psicoterapia. Certo. Quando, por exemplo, Por isso é que eu o quis doente, partir o gabinete, não é? pois, mas também, digamos, que o terapeuta se oferece como na transferência, portanto, Uhum. a pessoa vive coisas do passado, considerando o terapeuta, por exemplo, o pai ou a mãe, está a ver? E então revive situações do passado Uhum. que lhe provocam. Portanto, e nessa altura pode, ao viver, ao visitar o passado, pode voltar a sentir. Sim. E talvez ao nessa voltar altura já tenha mais mecanismos, mais ferramentas emocionais para resolver o assunto, acha? sobretudo, portanto, e muitas vezes o terapeuta pode proporcionar, em princípio terá, porque já está adulto, não é? Uhum. Sim, sim. Passa do corpo à palavra, digamos, está a ver? Sim, A sim, criança sim. passa do corpo à palavra. Eu acho que a palavra às vezes é muito importante, porque não é só o sentir, mas o elaborar, de alguma maneira, está a ver? O que está a Sim, sentir. E o só isso já terapeuta pode dar arruma, não a é? palavra, não é? Ao Sim, sim. refletir o que a pessoa sente, está a dar palavras, Certo. de certa E ao forma. dar palavras está a arrumar. Está a arrumar, exatamente. Mas é preciso sentir. Se não houver, só houver palavras sem sentir, Não eu há às vezes catarse. não há catarse. Eu às vezes provocava o sentir Uhum. e com as crianças eu deixo-a sentir e brincar de alguma maneira, está a ver? E a criança ao ouvir um conto de fadas não está a ter palavras, porque ela é muito pequena, mas Sim. o conto de fadas vai dar as palavras, de certa forma, e ela pede a história repetida até resolver o conflito interno que tem. Curioso. Muito curioso. Esta história de muitas vezes as crianças quererem ouvir a mesma história é também uma forma delas quererem entender e querer resolver o que se passa ali com elas. O conto de fadas pode servir como, pode ser uma ferramenta de catarse para uma criança. Exatamente. Que descoberta maravilhosa! Para além de ensinar Com uma valores brincadeira, com uma brincadeira. Está a ver? Um miúdo veio cá, ele tinha 4 ou 5 anos e tinha deixado de comer, nem sei se seria tanto, tinha deixado de comer quando o avô foi levado, quando viu o avô ser levado da ambulância para o hospital. Certo. E ele brincou, portanto, com carrinho, e eu dizia-lhe que ele estava, eu referia que o carrinho levava o avô para o hospital. Certo. Como ele conseguiu brincar, eu disse aos pais, olha, não se preocupem, ele está a conseguir brincar, portanto, a reviver, Está a a viver reconstruir. a brincadeira, Exatamente. a construir-se, e, portanto, se dentro de um mês ele continuar, procure não dar muito ênfase, deixe outras pessoas a dar-lhe de comer em vez de, porque você está ansiosa e quer que ele coma. E transfere, não é? Transfere. Exato. E, portanto, mas se ele tiver a continuar com problemas, daqui por um mês volte.
ao fim do mês ela disse-me que tinha o problema resolvido, o miúdo. Resolvido. Lá está uma das partes que nós, e eu achei isso super interessante, porque eu fui professora, como sabe, e muitas vezes usava as histórias para, quando eu dei aulas a várias idades, e muitas vezes usava as histórias para introduzir o vocabulário, os valores, a aprendizagem, o conteúdo, e fico muito contente de pensar que também se resolvem muitos problemas através disso. Eu acho que isto é um ponto de conhecimento valioso para os pais e para as famílias, porque nós hoje em dia vivemos em famílias muito diferentes do que era antigamente. Antigamente tínhamos mais suporte e apoio familiar e hoje em dia temos menos e cada vez menos. E acho que sabendo uma mãe ou um pai ou um educador, sabendo que tem ao seu dispor formas de trabalhar as emoções e até desencadear uma catarse emocional da qual ele pode até nem saber, com um conto de histórias, eu acho maravilhoso. O que nos remete aqui a um ponto que fala na pedagogia na educação. No conceito da catarse é explorado também num campo da educação e, portanto, nos processos educativos. Nesse sentido, o processo catártico ocorre quando os estudantes observem ou adquirem o conhecimento, destreza e competência necessária para agirem como cidadãos, e as crianças também são cidadãs, bem como refletirem das suas práticas sociais. Portanto, também para refletirem sobre si. A catarse não tem que ser sobre uma coisa que me aconteceu ou sobre uma pessoa, mas pode ser sobre uma coisa que eu sinto ou que me está gravada, certo? Por exemplo, nós morremos muitas vezes, quando morre alguém, nós às vezes ficamos sem conseguir chorar, está a ver? Eu fico zangada, eu fico extremamente zangada. Zangada. E às vezes, portanto, se não exprimirmos isso, de alguma maneira, ficamos presos. Sim, sim. Parece que se eu chorar isto, depois eu vou segurar isto, mas mais tarde, ou melhor, eu não vou chorar para segurar a minha dor, mas mais tarde eu vou pensar, se eu chorar, vou soltar a minha dor. Exatamente. É? Vou-lhe dar unleash, como se diz, é como soltar uma fera. Exato, exatamente, quer dizer, e se de alguma maneira nós, ao longo da vida, fomos fazendo este trabalho, e portanto na educação também, está a ver? Essencialmente, sim. O que é que acontece? Podemos sentir, sem sentir que temos uma fera, porque às vezes, ao sentir que temos uma fera, ficamos assustados. Queremos prendê-la, exatamente. Houve uma doente minha que dizia, eu vim cá para a doutora me travar. E eu disse-lhe, não, nós vamos conhecermos e perceber onde é que se quer travar e onde é que não se quer travar, e quem vai fazer a escolha é essa pessoa. Claro, claro. Consigo me identificar aí precisamente. Com um certo tempo disse-me, doutora, eu posso, o que a doutora me está a dizer é que eu posso partir copos. E eu disse, exatamente, e dei-lhe alta, está a ver? Sim, porque ela viu-se... Só lhe disse, agora é adulta, pode escolher se parte os copos, se tem dinheiro para os partir... Se pode arcar com as consequências, exatamente. Por isso é que eu não parti o escritório, lembra-se? O consultório não se partiu. Portanto, nessa altura, a sua doente já tinha adquirido conhecimento, destreza e competência necessária para lidar com aquilo. Deu-se a catarse. Deu-se a catarse. Exatamente. Não se deu a catarse nesse momento. Ela teve vários momentos de catarse, não é? Para chegar àquele momento de conhecimento. Até para não se sentir uma fera e não precisar ser travada. Não precisar das correntes emocionais, certo? A catarse é, portanto, um despir, digamos, purgar a fera da sua seiva, certo? Tirar ali a ferocidade. Ok. Na literatura, temos aqui o pouco que eu fui resumindo, e se houver aqui alguma coisa que não esteja correto, por favor, corrija-me, mas na literatura é a arte das palavras, como sempre,
E da mesma maneira de outras modalidades artísticas, que também é uma arte, ela transmite a sensação de purgação ou purificação provocada pela catarse. Assim, quando lemos algum texto literário ou escrevemos que nos causa demasiada emoção e reflexão, podemos ter sido tocados por um processo catártico. Podemos, exatamente. Pode não acontecer, mas podemos. Que é a mesma coisa, no fundo, para mim a arte, nos vários campos, e a literatura, pode fazer o efeito das histórias e das brincadeiras de crianças. Portanto, palavras outra vez, mas usadas noutro contexto, mas sempre as palavras. Exatamente. E, de alguma maneira, quer dizer, eu agora perdi-me, queria dizer que, portanto, podemos sempre reviver, sem pensar, está a ver? Sim, sim. Falar de mim sem falar de mim, não é? Consciente, não é? Sim, sim. Estamos a reviver afetos, e ao reviver afetos estamos a fazer a tal catarse. E se já temos alguns instrumentos, ao revivê-los, estamos automaticamente a elaborar, mesmo sem querer. E, portanto, parece-me que é muito importante, é a tal coisa, não é só o exercer, digamos, o reagir ou como ao grito, está a ver? Sim, não sim. É só... não é só a ação responsiva, mas é... da zanga, ou já é uma manifestação de alguma forma mediada pelaquilo que nós somos. Mas para isso, de facto, é muito importante. Eu, por exemplo, lembro-me das famílias, está a ver? Se as famílias permitirem as manifestações da criança, uma certa liberdade da criança, e se permitirem elas próprias a manifestar a zanga e o abraço, a ver, estão a dar um exemplo à criança que lhe permite, quando houver determinados sentimentos, ela não sentir medo deles e, portanto, se calhar não tem que os oprimir. E só coisas muito leves é que vão ser reagidas, digamos, sim, sim. a ver, ou num processo catártico, faça a arte. Mas se... Quantas vezes eu ouço, ainda hoje falei com uma leitora, com uma escritora do grupo literário, que também a conhece e esteve naquela sessão que esteve, e ela estava-me a dizer: Ruth, o que eu compreendo depois de ter lido este texto, compreendo o porquê de eu, quando estou com a telha, isto posto em outras palavras, quando estou com a telha, ponho os fones, vou ouvir música e vou pintar. Exato. Ou vou criar, ou vou fazer um quadro. E depois tive outras pessoas a perguntarem-me em mensagem privada, e eu queria lhe perguntar isto, porque eu sei que vão estar à espera da resposta. Tive uma pessoa que partilhou um poema e disse: será isto catarse? E eu acho que qualquer poema pode ser uma catarse. Pode, mas também pode haver, pode não haver, não ser catarse. Está a ver? Pode não ser catarse, mas pode ser lirismo. Exprimar impulsos e desejos. E, por outro lado, de facto, criar, seja o que for, mesmo que não seja propriamente uma catarse, está a ver? Eu costumo... permite de efetivamente estarmos acompanhados, está a ver? Nós estamos acompanhados connosco. No fundo, é a realização do que somos. Lindo! Não é só a catarse, é a realização do que somos. E ao realizarmos, há um receber, há uma satisfação. É um receber de nós próprios, de nós para nós.
de nós para nós, está a ver? E nós somos tão pouco bondosos connosco próprios, não somos? Exato, exato. É aquilo que eu dizia, quer dizer, eu devia pagar aos meus doentes porque eles são os que me permitem realizar. Sem eles, eu posso realizar na poesia, etc. Sim, 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 mas não é o núcleo de si. Exatamente, está a ver? Sim, sim. E, portanto, de qualquer forma, são tudo formas de realização. E são tudo formas de criação. E eu, na terapia, sou brincalhona. E sou eu, está a ver? Com muito cuidado, mas sou eu. Certo. Porque, e por isso, quer dizer, eu não me divido, eu não sou psicoterapeuta ali numa caixa, percebes? Sim, 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 sim. Eu ponho as pessoas a brincar, eu faço teatro. Faz de conta. Faço um bocado, faz de conta, mas é que as pessoas riem-se e dessa maneira, com humor e com o fazer de conta, também estou a mexer nas emoções. Não estou só a falar, estou a mexer nas emoções. Claro. Portanto, aliás, pode haver catarse, mas não acho que seja... a catarse pode não existir, mas como há realização, nós estamos de facto a receber. E há uma sublimação, que é uma transferência de uma emoção menos boa para uma melhor. E transferência, mas também pode não haver, pode só haver o expressar de nós próprios essa realização, está a ver? Pode ser catártico ou não, está a ver? Certo. Maria, sem catarse... Desculpe, diga. E ao haver realização, nós também nos sentimos poderosas, de certa forma. Sem dúvida. É melhor que pôr os saltos altos. E, portanto, exatamente. E, portanto, há toda uma confiança que vamos receber também nesse ato de criar. Sim. E que pode... se eu estou com a telha... mesmo que eu esteja deprimida, na medida é como eu sinto que me estou a realizar nesta conversa. Também eu. Ótimo. Também eu. Maria, uma pergunta. Sem catarse há cura e se a catarse nos dá a sensação de empoderamento? Vamos por partes. Sem catarse há cura, porquê? Porque eu estou-me a lembrar de uma pessoa em específico que tem muitas dificuldades em dizer, em falar o que sente, simplesmente bloqueia, e estou a pensar noutra, e não sai dali, mas também não muda o seu procedimento, os relacionamentos não melhoram, eu dá-me a impressão que a pessoa se sente cada vez mais isolada, mas cada vez se isola mais, lá está. O que estávamos a falar no início, e depois conheço outra pessoa que tinha este, digamos, bloqueio, que não era fácil para essa pessoa se expressar, mas através de entrar num processo criativo, num processo onde a pessoa se viu envolvida, e aqui com muito orgulho e muita humildade também, foi no grupo literário que começou a desenvolver a sua criatividade, não só na escrita, mas noutras áreas. Não vou dizer agora se não começa a identificar sem querer, mas desenvolveu a criatividade de outras formas, em várias áreas, e de repente vejo uma pessoa aberta, liberta, viva, cheia de vontade e super incendiária. Mas é tal coisa, pode não ser devido à catarse, mas já a tal realização, está a ver? Perceber que afinal eu posso. O sentimento de que eu posso. Eu sei. Eu sei, portanto, eu podia até nunca ter confiança, percebe, em mim, o exercer as nossas potencialidades e capacidades e leva-nos a reconhecer que somos capazes. Isso dá-nos confiança e, portanto, é quase como a tal relação emocional corretiva.
está a ver? Certo. Pode não haver O reforço propriamente- positivo, não é? Nas aulas temos o reforço Exato. positivo, Tá. elogiar o Pode não positivo. haver uma catarse no sentido do reviver do que está para trás e do que Do se enquadrar. sente, Uhum. está a ver, mas pode haver, se isso não for muito pesado, está a ver, porque se for muito pesado, nós podemos não conseguir libertar-nos, está a ver? Sim, sim. Quantas vezes esmagados. E aí, eu costumo dizer, venha fazer terapia e depois entregue-se à vida, porque a vida é que vai dar Sim, o sim. que a terapia já não consegue dar, que é essa a amizade, a troca, o exercício de si, está a ver? Podemos dizer que a psicoterapia será a chave no cadeado. Eu costumo dizer, abre-se a porta, está a ver? É uma Sim, forma sim, de sim. abrir portas. E logo Porque começa a arejar. sem esse processo, portanto, não abrem as próprias portas que podiam abrir, está a ver? É verdade, é verdade. Quantas? Portanto, E depois temos depressões, temos manias, temos obsessões compulsivas, não é? não quer Tudo isso. dizer, repare, não quer dizer que uma pessoa que faça terapia não se prima. Claro, claro, claro. Até porque a vida tem várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. E a própria perda, está a ver? Mas a Sim. perda pode-se viver com uma depressão que eu chamaria não patológica, está a ver? Outro tema para abordarmos. Em relação à situação. Depois depende dos recursos da pessoa ultrapassar essa depressão. E dos recursos dos amigos e do meio ambiente e do sim, que sim, é o que eu digo, a vida continua a acontecer, depende do que acontece. Mas uma pessoa que tenha lá para trás, está a ver, a tal recordação, o tal complexo emocional e afetivo, percebe? Sem a terapia, ou sem, muitas vezes não consegue, está a ver? Sem a receita, não é? Sem o manual de instruções de como fazer. Sem essa relação corretiva, que os amigos podem não poder dar. Ou não saber, podem querer ajudar e nem ter. Exatamente. E não têm que dar, quer dizer. Sim, não tem que levar às costas, não é? Exatamente, para isso há a terapia. Certo. Para isso há a terapia. Porque acontece muito isso, sim. Agora, quem não tem, portanto, é a mesma coisa que o medo é um sinal amarelo, não é? Certo. O pânico também é um sinal amarelo ou é vermelho? Não vem o amarelo, só vem o vermelho. E, portanto, nunca vão passar o sinal. Certo. A condução fica mais restritiva. A pessoa nem se mete no carro. Claro. Sem dúvida. Ou então, eu às vezes dou este exemplo até nas terapias. Se eu for para a selva, não é? Eu nunca vivi em África, portanto, eu não estou preparada para ver leões, cobras, etc. Sim. Fui à África já, fui a Moçambique. Mas, portanto, eu não estou preparada, eu não sei lidar com isso. Claro, nós estamos programados, não é? Como se costuma dizer. Estamos, aliás, nós não estamos programados para uma coisa que é importante e faz parte do dia a dia, que é a morte e a perda e a separação. Nós parece que só nos preparamos para o bom e não nos preparamos para o mau. E não é, quer dizer, a nossa morte, está a ver, se eu tive várias mortes na família, eu posso aprender a lidar com isso. É como alguém comigo me ensinar a mudar o pneu, está a ver? Claro, a primeira vez é sempre impactante. Quanto mais skills eu tiver, emocionais, de pensamento, de fazer, mais forte me sinto, não é? Claro. E mais capaz. Agora, quer dizer, eu se for para a selva, é evidente que eu ou paraliso, ou fecho os olhos
e vou correr para qualquer lado e meto-me na boca do diabo, não é? Sim. Ou paraliso, tenho sintomas físicos, evacuo e por aí fora. Sim, sim. Transpiro e fujo e desmaio e por aí fora. Há uma reação física, sim. Isto é um exemplo dos sintomas de conversão, por exemplo, numa situação passada, está a ver? Quer dizer, mas eu tenho o direito de fugir se não estiver preparada. Certo. É legítimo. Eu tenho o direito a fazer estas coisas todas, mas se eu tenho medo de ter medo, Medo de ter medo, exatamente. e não, quer dizer, eu posso nunca ir para a selva, a não ser que vá muito bem acompanhada e que vou com um caçador e que vou com pessoas experientes, está a ver? Podia ir comigo, que eu sou de lá. Claro, mas, repare, mas assim, não me atrevo, mas claro. também isso é uma estratégia. Também, sim, vem de uma certa maturidade que nós temos. Das minhas capacidades, limitações e dos outros. Claro. Portanto, mas eu aqui estou a ser adulta, está a ver? Claro. Consciente, lúcida. Está a ver? Sim, Enquanto que uma pessoa que tem determinadas experiências, determinadas crenças e determinados comportamentos face a essas crenças, está a ver? Com essas crenças, e os estímulos são sempre vividos da mesma maneira, não vai conseguir fazer esta conversa. É como a história dos pastéis de nata que pode ficar para outra vez. Eu vou apontar aqui. Maria, estamos quase a acabar e eu ficaria aqui toda a noite. Catarse e empoderamento. Repare, eu continuo a dizer, a catarse só por si pode libertar, está a ver? Portanto, é mais um alívio, não é? Tirar, é mais tirar um peso. Exatamente. Mas o empoderamento vem da gente, depois de libertar-se, abrir as portas e fazer coisas e ter o sentimento dos skills, percebe? Das capacidades. Das destrezas, sim. E é a nossa confiança. Há pessoas que facilmente se sentem empoderadas para fazer coisas e há outras que não... Nunca chegam lá, sim. Nunca chegam lá. Certo? Certo. E inclusivamente eu já dei assertividade com 2 S, cursos de conflito e de assertividade, da informação nessas áreas. Sim. E houve uma psicóloga, minha amiga, que me disse, eu já assisti a cursos desses, as pessoas ficam com técnica, mas não conseguem funcionar. A parte emocional. As técnicas, mas não vem de dentro, está a ver? Não conseguem brincar, não é? Por isso é que nós dizemos que a criança no recreio aprende a lutar, a negociar, aliás, faz parte, é ali naquela base que eles aprendem a lidar com os seus próprios problemas. Se houver um bloqueio aí, ele pode se repercutir. E é uma forma de socialização. Claro, de se expor, de se dar, de comunicar, de atacar, de se defender, não é? Faz tudo à parte. Eu acho que concorda comigo que quando uma criança não está exposta a este convívio, e quando eu falo criança vou até aos 12, 13 anos se for preciso, quando não está exposta a este convívio, ao trocar, ao negociar, ao bater, ao levar, ao cair, ao levantar-se, acaba por haver sempre um bloqueio ou uma incapacidade emocional de mais tarde como adulto funcionar numa sociedade, ou sentir-se confortável a funcionar, não é? Na relação com os outros. Sim. E sobretudo, repare, sobretudo se da parte dos pais houver uma espécie de castração, por exemplo, os pais dizem, não batas. Exatamente, ou isso é feio. Isso é feio. E quantas vezes usa-se a religião? Deus não gosta. Pois, quantas vezes se usa? Olha que vem o papão e tu... E o velho do saco. E eu não gosto disso, tu fizeres isso. E isto é uma forma de manipular a situação. E de castrar. Não é assertividade, não só castrar, mas é uma forma da mãe manipular a criança em vez de se impor.
em vez Sim, de... o assertivo... O assertivo diz, lá estava outra história, é só apontamentos, é só apontamentos. Sim. Outra história, a mãe vê a criança a brincar com o carrinho na sala e quer ver, ou quer ver um programa, ou quer aspirar a sala, está a ver? E então diz à criança, porquê é que estás a brincar com esse carrinho? Porquê é que estás aí a brincar? Pronto. A criança não sabe responder e a criança sente um dedo apontado e sente-se incapaz de responder. Portanto, tira-lhe a sensação de poder e de capacidade. Na manipulação isso existe. E a mãe continua, olha, tens que brincar para o pé do teu irmão porque ele está sozinho. E a criança sente-se culpada. Mais uma. Abandonei o meu irmão, sou egoísta. Olha, se não fores, eu e o teu irmão não gostamos de ti. E a criança sente-se ansiosa. Isto é, digamos, uma história no limite. Portanto, está a ver? Mas muitas vezes a mãe é assim que fala. Em vez de dizer, olha, vais já para o pé do teu irmão, eu gosto muito de ti, mas eu vou precisar da sala para limpar ou para ver televisão. Exatamente. Portanto, tu tens que ir para o pé do teu irmão. E ele faz birra e a gente diz, não, tens que ir para o pé do teu irmão, vou lá contigo. Exatamente. Aí Maria, esta última história, só com as 3 frases que a mãe disse, eu arrepiei-me a cada passo. Porque como educadora e como professora vi muitas vezes isto refletido na sala de aulas. Uma pergunta gerava o pânico completo de uma criança. Exatamente. A criança sabia escrever, sabia reproduzir, mas se fosse perguntado oralmente, pronto. E se nós tivéssemos apenas... se nós adultos e seres humanos e mulheres e homens e todos nós como seres, se todos nós tivéssemos a noção do quanto os nossos atos podem ser uma pedra num charco e podem espalhar tanta coisa, talvez fôssemos mais cuidadosos, mas também não termos essa consciência ao ponto de deixarmos de atirar a pedra, porque às vezes temos que atirar. Temos que atirar. Tem mesmo que ser. Agora repare, quer dizer, muitas vezes a criança não... Eu uma vez num exame de adulta de economia fiz o professor reformular as perguntas porque a linguagem dele e a minha eram completamente diferentes. E eu tive 18, está a ver? Sim, sim. Só que... é por isso que às vezes a criança não diz, olha, não estou a perceber a pergunta, porque não sabe o que é isso, está a ver? Ou às vezes até diz, não sei. Às vezes diz, não sei, mas o que ele não sabe é não está a perceber a pergunta. Às vezes não está a perceber a pergunta. E até sabe a resposta, só que não está a ser posta daquela maneira. Exatamente. E se ele disser que não sei, nós podemos... O problema é que os professores têm tantas crianças e têm tanta matéria para dar que não dá... outro tema. Esta atenção, percebe? Sim, é impossível, é impossível. Maria, estamos a chegar ao nosso fim, eu peço desculpa. E como estávamos a falar de crianças, eu tenho aqui um poema, parece que foi tudo ensaiado, um poema escrito por si, que diz, ao qual o meu comentário foi, para além de ter elogiado porque gostei, onde eu disse, um filho vê o mundo através dos olhos da mãe e uma filha interpreta o mundo através dos olhos da mãe. E foi consequência de um poema que está aqui que diz pensamento, eu vou partilhá-lo. Pensamento, depois deixa-se de pensar e já se é. Infância. As coisas têm alma, mamã. Sou eu ou tu? Não me sei sem ser sem ti. Como é? Não me sei ser sem ser em ti. Meu corpo é aberto, a minha pele não faz fronteira, não tenho tempo nem espaço, ainda não sei que sou. Pensamento feito imagem, corpo em vez de palavra. Através da relação, nomeias o mundo, surgiu a palavra com sentido e assim o pensamento. Eu aconselho toda a gente a ir ler e interiorizar este poema, especialmente as mães e os adultos e os educadores.
e agradeço-lhe do fundo do coração ter estado comigo aqui hoje. Eu é que agradeço, a sério, Ruth. Eu não falei mais de si nem das suas coisas, mas de facto, quer dizer, aliás, quando me deu o tema, eu comecei a ler e comecei a lembrar-me disto e daquilo e daquele outro, e pensei assim, vou dizer à Ruth, para não deixar perder, nunca mais me cala. Maria, beijinhos, boa noite e obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Gostava de repetir sobre outras coisas.